Já imaginou ter imóveis distribuídos por todo o Brasil? Isso mesmo, galpões logísticos, lojas corporativas, shoppings, hotéis e tudo que você poderia imaginar. Isso sem ter que lidar com toda a burocracia, com as taxas, para a cabeça com um inquilino. Bom, e se eu dissesse que tudo isso faz parte de um grande combo de um tipo de investimento específico, os fundos imobiliários? E até melhor, que todos os meses você é obrigado por lei a receber uma parte dos lucros na forma de proventos. Justamente por conta de todos esses benefícios que precisamos aprender e falar um pouco mais sobre eles. Mas antes de falarmos, eu preciso me apresentar. Caso você não me conheça, eu sou o João Ulisses e eu estou aqui no YouTube justamente para falar sobre tudo que tange a assunto de dinheiro, seja investimentos, seja negócios, seja economia e tudo que você poderia imaginar. Então, se eu curtir esses temas, só tenho um pedido para te fazer, que é que você assista esse vídeo até o final e lá você decide se ele valeu o seu like, se ele valeu o seu compartilhamento, se ele valeu sua inscrição. Espero que você assista até o final e decida se esse vídeo valeu a pena. Antes de mais nada, a gente precisa falar o que são fundos de investimento imobiliário, que é o assunto desse vídeo. Bom, FIIs são basicamente como um condomínio fechado, onde investidores diferentes se reúnem para comprar um imóvel ou mais de um, ou até outras aplicações do setor imobiliário. Assim, quando você compra uma cota nesse empreendimento imobiliário, você se torna automaticamente também dono de um pedacinho desse imóvel, que tem geralmente um administrador e um gestor escolhidos por um grupo de conselheiros, e eles fazem simultaneamente o trabalho todo. Vão lidar com os locadores, com os contratos, a conservação do patrimônio e tudo que normalmente faria o dono de um imóvel. E como já disse, a melhor coisa nesse tipo de investimento é que todos os meses, por lei, eles são obrigados a distribuir cerca de 95% do seu lucro aos acionistas. Ou seja, quando você faz uma boa escolha de um fundo imobiliário bacana ali para sua carteira, invariavelmente o fundo imobiliário vai ter lucro e obviamente ele vai distribuir para você mensalmente. Claro que isso é proporcional a quantas cotas você tem. Que no começo pode parecer uma merreca, porque são centavos. Mas é aquilo, quando falamos de ativos financeiros, quanto mais você investe, mais você acumula, mais eles vão te gerar de benefício. Nesse caso, com juros compostos, você vai acumulando mais dinheiro investido nesses fundos imobiliários e em contrapartida eles vão trazendo ainda mais retorno, principalmente no quesito de proventos todo mês. E se você tiver uma boa estratégia e reinvestir ainda mais mensalmente, pode ir aos poucos construindo praticamente uma máquina de fazer dinheiro. E mensalmente eles irão te retornar. Isso os FIIs são considerados uma das melhores opções de renda passiva na bolsa de valores. Ou seja, para dar uma resumida na explicação de FIIs, você não vai ter o ônus que teria sido dono de um imóvel físico, como a questão de ir no cartório, de pagar as taxas ou de todos os meses cobrar o seu inquilino. Na outra ponta vai ter o benefício, o bônus de ganhar proventos mensalmente. Mesmo assim, é importante entender que os fundos imobiliários são uma opção de renda variável, ou seja, o seu preço é determinado pelo mercado. Então é aquilo, quando surge uma notícia boa e tá tudo dando certo para esse fundo específico, a lógica é que as ações comecem a subir e acumulem altas. Contrapartida, quando as coisas estão ruins, quando a administração solta notícia que pode ser desfavorável ao fundo imobiliário, os investidores com pessimismo podem acabar se antecipando e venderem suas ações num fluxo que geraria a queda no valor a mercado do fundo imobiliário. Ou seja, é sempre importante estar atento a notícias, a rumores, também, claro, a administração do fundo imobiliário. E isso para você não pensar que o mundo é um grande arco-íris, porque assim como as ações, você vai ter que analisar bem os fundos imobiliários. Não vai escolher qualquer coisa, não vai colocar lixo na sua carteira. Você vai ter que aprender um pouco mais sobre a administração, sobre os números, parar com outros fundos imobiliários. Os imóveis têm uma vacância alta, baixa, tudo isso tem que pesar na sua análise para você não fazer más escolhas e acabar perdendo dinheiro. E os fundos imobiliários, a gente pode dividir eles em algumas classificações, em alguns tipos que têm características em comuns para facilitar o entendimento. E antes a gente falar sobre os tipos, é importante um pedido, claro, que eu não te fiz até o prezado momento, que é para você deixar o seu like, porque isso favorece demais o canal e isso faz com que essa mensagem tão importante, porque se menos de 5% da população investe em ações, menos ainda investe em fundos imobiliários. Uma opção super interessante para muita gente que poderia, por exemplo, ser alternativa a gringos e apostas que fazem parte de um grande percentual de brasileiros. Por isso é tão importante essa mensagem. Então, se puder, claro, deixe o seu like, porque isso impulsiona o vídeo, faz com que ele chegue a mais pessoas. O tipo de fundo imobiliário mais simples, mais didático, mais fácil de falar por aqui é o fundo imobiliário de tijolo. Esse termo é utilizado para facilitar o entendimento, porque um fundo imobiliário tipo de tijolo, ele basicamente é aquele que você está vendo. São lojas, são shoppings, hospitais, casas, galpões, lajes corporativas e muito mais que você
praticamente vê no meio físico e, portanto, onde mensalmente o inquilino, o locatário, paga uma quantia para o dono do imóvel, nesse caso para o fundo imobiliário, que acaba repassando aos seus acionistas. Por isso é de fácil associação com tijolos. E aqui a matemática é bem mais simples, por isso a maioria dos investidores, principalmente fundos imobiliários, eles optam sempre por investir em fundos de tijolo. Hoje existem os fundos de papel, porque não estamos falando de prédios, não estamos falando de casas, nem de shoppings, nem de hospitais, mas de um contrato ou de títulos ligados ao setor imobiliário, como LCIs, CRIs, CEPACs, letras hipotecárias, isso claro, mais ligado a contratos e não a de fato um prédio que existe ali, você tá vendo e tá vendo quem loca ele, se é uma empresa gigante, se é uma empresa pequena, quantos imóveis existem. Por isso há uma certa complexidade a mais para avaliar fundos de papel, até porque o maior ganho está nos juros compostos atrelado aos contratos e não especificamente na valorização. Então é importante tomar muito cuidado. Terceiro FII, e talvez até a melhor opção para quem está começando, são os fundos de fundos, ou FOFs, um fundo que reúne vários fundos diferentes, grande sopa de letrinhas de fundos imobiliários. E por que eu falo que é uma opção até interessante para quem está começando? Porque justamente é a opção que dá mais diversificação. Ela investe em vários fundos diferentes, setores diferentes, de áreas diferentes e, portanto, de dar mais segurança e um risco mais diluído. Se um fundo for se desvalorizar na bolsa de valores e outro subir, você ali tem um resultado da média. Então você tende, claro, a se beneficiar porque tem um risco mais baixo. Então, se você está começando, quer aprender mais fundos imobiliários, os FOFs podem ser uma boa opção. Daí você, claro, pode aprender mais para investir num fundo mais específico, que você tenha mais conhecimento a respeito e que de fato possa trazer um resultado maior por ser algum case diferente, por trazer uma novidade. Bom, eu não sei, aí você vai ter que investigar, você tem que estudar um pouco mais sobre cada um deles. Além desses, temos mais dois, que são os fundos híbridos e também os fundos de desenvolvimento. Ambas são opções um pouco menos requisitadas. Os fundos híbridos possuem carteira mesclada, seja com FOF, seja com fundos imobiliários de tijolo, seja com de papel, tudo isso junto num grande bolo, uma grande pilha de investimento, o que em parte diversifica, só que em outra parte também dilui, consequentemente também faz ter um retorno tão acima da média. Por outro lado, também atrapalha um pouco a análise de cada um dos seus produtos de investimento, mas daí é opção de cada um se vale a pena ou se não. Já os fundos de desenvolvimento, eles têm como objetivo principal, o próprio nome diz, obter lucros com projetos imobiliários, com a venda ou arrendamento dos imóveis finalizados. Esse tipo de investimento é bem parecido com empresa de construção. Eles investem na compra de terrenos para construir e lucrar com a venda, o que, se você pensar bem, tem uma certa lógica. Só que é uma série de problemas vinculados a esse desenvolvimento, como a questão de, por exemplo, conseguir achar o comprador por um valor maior, e outras dificuldades que vão depender também da economia do Brasil, da economia local e regional também. Por isso, talvez essa não seja a melhor opção. Você vai ter que dar uma pincelada melhor, vai ter que estudar bem. Estou dizendo que essa é a pior opção de todas, mas cada um desses tipos, existem boas e más escolhas que você pode fazer. Se você der uma boa tacada, pode se dar muito bem. É isso que a gente propõe por aqui. Tá aprendendo sempre. É claro que futuramente eu planejo fazer algum vídeo falando melhor sobre como analisar direito um fundo imobiliário, mas isso vai depender do feedback de vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês pedirem, enfim, seguiremos aprendendo cada vez mais, seja sobre fundos imobiliários, seja sobre ações, seja sobre criptomoedas, renda fixa e sobre os diversos temas que estão ligados também à economia e a negócio. Me conta aí a sua opinião sobre os fundos imobiliários, me diz se você investe neles ou não. Acredito que se não, está perdendo a oportunidade de fazer grana e principalmente renda passiva. Enfim, o vídeo foi esse, não se esquece de deixar o seu like e claro, se curtiu o vídeo, se curtiu a temática, de se inscrever no canal. O vídeo é esse e até a próxima.